Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém. Bom dia. Quero partilhar aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. A nossa jornada nunca foi sobre o ímpeto, mas sobre constância. Procure imaginar onde você vai estar daqui a 10 anos e você vai saber. Se você tem dúvida, já é um problema. Como vai estar daqui a 10 anos? Estou falando o que você vai ter, onde você vai estar. E aí a gente fala uma frase aqui que às vezes a gente não pensa, que é todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E não era ruim quando Adão estava no mesmo lugar, todos os dias, fazendo a mesma coisa. O negócio ficou ruim e difícil na relação de Adão com Deus, quando ele deixou o seu lugar. No entanto, que a primeira pergunta que Deus faz para Adão é: onde você está? Deus sabia exatamente a posição geográfica de, mas é sobre uma posição interior. Cara, você perdeu o seu lugar. Por quê? Você não pode viver de circunstâncias. A circunstância não pode determinar onde o tamanho da sua fé, porque circunstância, todos os homens de Deus, antes de você, viveram adversidade, luta. Isso é natural à vida do cristão. Se alguém te prometeu um evangelho sem luta, te enganou, porque a Bíblia diz: no mundo você vai ter aflições. Também vai dizer em Efésios, na carta lá, quando começa a falar das armaduras, quando vier o dia mau, ou seja, o dia mau vem. Quando vier, resista. Esteja firme. Firme onde? No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ou seja, uma boa consciência. Alguém que não perdeu o olhar de Cristo. E Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Deus está encerrando um período e Malaquias vai profetizar para Israel. Depois disso vai inaugurar uma folha em branco entre o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento. Entra uma folha em branco e em Mateus, inicia o Novo Testamento, mais 27 livros em forma de carta, epístola, enfim, que vem para completar a nossa biblioteca. Em outras palavras, toda a nossa fé se apoia no livro, irmãos. Quem não tem uma relação com o livro vai sofrer. Quem não tem uma relação com o livro, não uma relação com uma letra, mas uma relação com o livro, com as palavras. Porque o livro não é só palavras escritas, o livro é o próprio Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Enfim, eu quero ler essa porção aqui, a partir de Malaquias, para a gente poder dar uma estudada. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Começa uma interrogação. Quando eu vejo uma interrogação na Bíblia, irmão, eu fico logo tentando compreender em que contexto está vindo essa interrogação. O que ele quer dizer com isso? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão da lavadeira. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo,
e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, o Senhor faz uma menção aqui. Eu não mudo. O que eu planejei, o que eu desejei, o que eu desenhei, eu vou cumprir. Eu não mudo. E aí a gente vai levando a nossa fé, e ao invés de a gente viver de fé em fé, a gente vive de mudança em mudança, né? A pessoa que quer iniciar, dar um start em algo novo, muda de cidade, mas não muda de comportamento. Muda de mulher, mas não muda de comportamento. Troca o marido, mas não troca de comportamento. Então as pessoas sempre querem, não, vou dar uma nova chance para mim, e aí vai lá e muda de geografia, mas não muda de comportamento. Você acha que Deus quer que você mude de lugar? Deus quer que você mude de mentalidade. É pela mente que nós somos transformados, irmãos. Muda de igreja. Vai lá. Então a gente está sempre mudando. E às vezes essas mudanças não tem nenhum tipo de consulta a Deus. Eu lembro que Elimeleque mudou, né, de Belém, que curiosamente Belém quer dizer a casa do pão, porque se levantou uma fome e foi para a terra de Moabe, as regiões de Tiro e de Sidom, que vai ser declarada na palavra, né? Ali, os sírio-fenícios, e não consultou a Deus, e ele, fugindo da fome, deu de cara com a morte. Ou seja, parece que toda vez que você muda sem conselho de Deus, sem ordem de Deus, sem vontade de Deus, você se coloca nesse lugar de morte. Deus é misericordioso. Adão também comeu do fruto e ele iniciou, startou um cronômetro regressivo, né? Ele começou a morrer naquele dia que ele desobedeceu. Porque agora ele tinha tempo de vida, ele não tinha tempo de vida, ele não se contava os dias dele. Comeu 900 anos. Começou, mas era muito tempo. Mas depois do dia que ele comeu, a vida. E pode olhar, cada vez que a pessoa se embrenha, ela entra mais no pecado, mais próximo da morte ela está. A pessoa que ela começa a se envolver, por exemplo, com o pecado da... Vamos pegar aí, a pessoa começa a se envolver no pecado do jugo, por exemplo, que começa a ficar descontrolado, daqui a pouco começa a se envolver com quem não dá, com quem não presta. Aí daqui a pouco, poxa, era uma pessoa boa, tá ali. Aí lá no Brasil a gente fala, amanhece com a boca cheia de furinho. Por quê, irmão? Porque hoje você pega 10 com a Jota, né? Amanhã você pega 1000. Depois de amanhã, e uma fome vai aumentando e vai te aproximando da morte. Porque saiu do lugar, saiu da sua posição, saiu da sua postura. E Deus está falando, eu não mudo, mas se vocês mudarem e saírem do lugar, aí vocês vão ter consequências. Porque toda a proteção que Deus desenhou para nós está dentro de um lugar chamado Éden. Nada mais é que preceitos, mandamentos, princípios e a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Qualquer lugar que o Madison colocar o pé sem Deus, ele está correndo risco. Mas Deus tem misericórdia. Cara, a misericórdia devia ser um bônus e não tratar ela como uma fonte da nossa vida, porque o que nós deveríamos realmente viver é viver de justiça, andar em verdade e primar pela integridade. Porque isso é o homem criado em Deus. Esse homem criado em Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Efésios 4, 24. Enfim, ele, no final aqui, ele fala por que ele está tão irado, né? Em Malaquias. Ele fala contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro. Gente, quem se aproveita das pessoas humildes, das pessoas menos afortunadas? Deus.
fica irado quem defrauda o jornaleiro. Defraudar é a mesma palavra para abuso. Defraudar é tocar naquilo que não é permitido, né? Ou aguçar aquilo que não pode. Depois fala, pervertem o direito da viúva. O que é perversão, irmão? É criar leis, subterfúgios, situações para não dar o que é justo para a viúva, porque ela não tem quem lute por ela. Mais uma coisa que Deus se indigna, se aproveitar das pessoas vulneráveis. Toda vez que alguém se aproveite de alguém no estado de vulnerabilidade, está entrando em colisão com Deus. Deus disse, ponto, vai ter problema. Depois ele fala do direito da viúva, mas também do direito do órfão. O órfão, irmãos, sempre foi assunto do coração de Deus. Deus, ele é marido das viúvas e pai dos órfãos. Fala outro versículo. No seu lugar santo, ele só pensa nisso. Eu vou cuidar do órfão. Eu vou cuidar daquela criança que o pai abandonou. E eu vou cuidar daquela mulher que perdeu o seu marido. É assunto de Deus. No Novo Testamento ele termina falando das mesmas coisas, justiça social, integridade, valores morais. Depois ele fala aqui ainda sobre o direito do estrangeiro. Irmãos, está aqui mani, né? Indignando alguém se aproveitar do mani porque ele não fala o idioma, porque ele não consegue se defender, porque ele não conhece as leis. Ai daquele que perverteu o direito do estrangeiro. Porque em todo o país tem um estatuto, né? Tem uma constituição que de alguma maneira, né, dá direitos ao estrangeiro. Tudo bem, aqui em Portugal as coisas estão mudando, né? Então cada vez tirando mais direitos e tal, né? Mas por causa de excessos anteriores teve que ter medidas drásticas agora, enfim. Mas ai daquele que cria leis para perverter o direito estrangeiro. Vocês lembram de Amã, quando queria matar todos os judeus lá no tempo de Esté? Essa história está no livro de Esté. E Amã tinha um inimigo mortal, ele detestava, ele odiava, ele tinha ódio de Mardoqueu. Mardoqueu era o primo tio da Esté e cuidou dela, que ela ficou órfã. Cuidou dela e tratou dela como uma filha. E, né, a gente sabe que o Amã odiava os judeus. Ele queria ele não só queria um cargo, ele queria a morte. Outro dia, uma pessoa me ligou falando que estava sendo perseguido no trabalho, justamente porque chegou e começou a fazer correto, né? E aí a chefe pega ali, tá, corre atrás daqui, não dá a chave da pessoa fazer o trabalho na hora, se esconde dentro. É aqueles setores que tem muitos lugares, se esconde da pessoa só para prejudicar, aí a pessoa está lá ligando, aí liga para outra ligar, e aí que a chave vem. Isso é uma coisa ruim, né? Aquele clima horrível, porque se sentiu intimidada com o Mardoqueu. Só que o fim disso, irmão, só dá num lugar. Quando você levanta a injustiça, cedo ou tarde, pode até tardar no seu ver, mas cedo ou tarde Deus, ele vai operar. A mulher já, em 3 meses de trabalho, perturbando a vida de uma pessoa assim, demitido, gerente, chefe, então, não tem como, irmãos. Não é a torcida, não foi o que a gente torce, não é aquele. A gente só tem que ficar no lugar. E Deus, ele julga, e ele vai julgar conforme a justiça. De fato, é verdade que o propósito de Deus é que Nínive se arrependa. Se houver arrependimento, haverá restauração, é óbvio. Deus ele não tem prazer de torturar ninguém, não. Deus não é sadista. Mas, em todo o tempo, ele vai usar de todas as maneiras para poder gerar em nós maturidade e crescimento. Em todo o tempo, aquilo que você passa, por mais difícil que seja, maturidade e crescimento.
Eu preciso te aperfeiçoar, meu filho. Eu preciso te preparar para viver coisas mais difíceis. Aqui na minha oração hoje pela manhã eu estava orando, Senhor, fico até perdido. Se você faz, você está errado porque você tentou se aproximar e o pastor está no meu pé. Se você não faz, as pessoas falam, o pastor está vendo? Pastor verdadeiro, cuida das suas ovelhas. Então, é um estica, um puxa, que você depois não sabe o que anda focando, o que vai fazer. Então, Senhor, eu só guardo meu coração sem me ofender com os meus irmãos. E se de algum momento, em algum lugar, por algum motivo, eu não sou um pastor suficiente para essa pessoa, prepara um lugar para ela poder ser pastoreada. Claro que cada um tem que ter consciência de que eu estou em fuga ou eu estou, e que o Senhor prepare um pastor melhor do que eu fui para cuidar dessas pessoas, porque no fim, não é nenhuma da minha intenção, irmãos, é ver meus irmãos se perderem. Não guarde rancor, mágoa, nem chatice de ninguém. Libere as pessoas nas regiões celestiais, porque você sempre vai poder andar leve. E eu, irmão, ando leve, por causa disso, porque eu entendi. Depois ele fala dos direitos, né, do estrangeiro, e ele fala sobre o perigo de não temer o Senhor pensando que Deus não vai resolver. Então, esse é um dos objetivos, né, desse fogo. Né? Ele fala da prata, do ouro, que é refinado. E aqui para nós, irmãos, o fogo refina o ouro, o fogo refina a prata. O fogo não é algo bom, mas Deus se utiliza do fogo para tirar as impurezas. O fogo não é, quando o fogo acende, irmãos, Deus não vai ser algo gostoso. Olha, é o batismo com fogo. Alguém ainda não entendeu que o batismo com fogo não é você ficar mais poderoso do que o batismo com o Espírito Santo, irmão. O batismo com fogo é quando Deus acende a fornalha para pegar o ouro e fala assim, tem impureza, vou ter que tirar isso aí de você. Batismo com fogo é quando ele vê um furúnculo que ele fala que essa porcaria tem que sair. Você batismo com fogo, irmão, vai doer. Se você não entender, você vai achar que eu vou falar em língua mais alto com batismo com fogo. Não, batismo com fogo está lá em Mateus 3, quando fala que com a pá, eu juntarei a palha, queimarei o fogo. Deus quer queimar a palha. Qual a palha que Deus precisa queimar nessa manhã, na sua vida? Qual a palha que ainda está aí? Qual a escória que ainda está nesse ouro, impedindo você ser pleno, que ainda está sujando o propósito de Deus na sua vida? Qual é a escória? Qual é a sujidade que ainda tem nessa prata para operar a plenitude daquilo que foi feito para ser? Então, o fogo refinou. E nós precisamos entender que o significado de refinar, o significado de refinação através do fogo tem, o primeiro propósito é purificação. O fogo é usado para separar as impurezas do ouro e da prata, assim como Deus usa provações, dificuldades, para purificar a fé e o caráter dos seus discípulos. Irmãos, provações, dificuldades, só tem um propósito de se levantar em você, para você se tornar um caráter confiável e um discípulo de Jesus. Então não fuja da purificação. Deus começa um trabalho aqui, o cara vai e foge para outro país. Aí Deus começa lá, Deus nunca consegue terminar o que está fazendo. Não, irmão, fica no lugar, deixa Deus terminar. Vai ficar tudo bem, não vai te matar não. No final só quer tirar a escória. Deixa a escória sair. Qual a escória? Meus traumas, minhas ofensas, decepções, amarguras, coisas que eu entendi errado, sofismas, são escórias, coisas que não deveria estar aí, não poderia estar aí. Segunda coisa que o fogo refinador faz, o fogo refinador, ele traz revelação. O fogo expõe o que está escondido. Irmãos, quando coloca ali em alta temperatura, aquilo que está escondido aparece.
Coloca-se um produto no ouro, né? Quando ele aquece e entra em forma líquida, a escória, as impurezas são tudo puxadas para a superfície. E aí a pessoa começa a trabalhar o quê? Tirando aquela parte que não presta. E com todo cuidado para não perder coisa preciosa. Irmãos, Deus, quando está tratando você, Ele está tendo todo cuidado de não tirar coisa a mais. Ele só quer tirar aquilo que não deveria estar aí, Márcio. Ele só quer tirar aquilo que não deveria estar aí, Wilson. Mas você vai estar sobre alta temperatura, amigo. Alta temperatura. Porque é nesse lugar que a revelação vem. É nesse lugar de alta temperatura que Deus fala: meu filho, isso não está rompendo na sua vida por causa dessa sujeira aqui. Posso mexer? Vou mexer, vou espremer. E por mais que a gente chore, irmãos, se um braço quebrou e ele soldou errado, se um braço quebrou e ele soldou errado, o médico vai ter que quebrar o braço de novo e colocar no lugar certo. Eu lembro que minha irmã quebrou o braço e colou errado. O médico teve que quebrar o braço para colocar no lugar certo. Sério, assim, que seu osso não pega, né? No osso não pega nesse. Então, pensa lá. Aí ela podia, como criancinha, que era uma criança ainda, esse homem está fazendo mal. Não estava fazendo mal. Estava fazendo bem. Porque se não fizesse aquilo que ela pensava que era mal ontem, hoje ela não conseguia segurar um copo. As curiosas e as coisas. Tem gente deixando a enfermidade morrer no corpo. O que seria isso? Não, deixa assim mesmo. Aí fica deficiente. Fica deformado no caráter. Porque não aceitou ser cuidado e tratado por Deus. Porque quando alguém, um pastor ou um irmão mais velho, alguém fala: isso está errado, toma vergonha, coloca isso no armário. Acho que alguém vai falar assim comigo, vai ficar vivo para contar a história, como no mato, mas ninguém foi para outro lugar. Aí foge do tratamento. Foge porque não consegue ouvir uma correção, irmãos. Eu lembro uma vez que eu dei uma correção no meu filho Inácio, né? Foi só uma. Desentortei, estava meio desviado, desentortei o bodog. Está atrás da câmera olhando para mim. Aí desentortei, eu fico nervoso e tal. Olhei assim, a porta está ali. Porque se é meu filho, vai ficar. Se não é, vai embora. Se é meu filho, vai entender que eu quebrei o braço, sim. Quebrei para o bem. Não quebrei com intenção de torturar. Eu não sou um espancador, irmão. Eu quebrei para o bem. E aí você tem que entender. Quando Paulo inicia o tratamento no jovem pastor Timóteo, ele tinha declarado na reunião do concílio de Atos 15 que não era para circuncidar mais ninguém. Quando chega lá entre os gregos, os judeus, naquele lugar, não queria aceitar a mensagem de Timóteo. Então um homem maduro chegou assim: Timóteo, baixa as calças. Baixa as calças que eu preciso circuncidar. Porque se uma coisa que a gente está livre de não precisar fazer mais, vai fazer com que toda essa gente reconheça a vontade de Deus, então vale a pena fazer para que outros possam viver. Mesmo eu não precisando fazer. Isso é o ápice da maturidade. Então baixa as calças. Então um homem velho abaixou as calças e Paulo circuncidou Timóteo. Mas quando pegou no órgão reprodutor ali, na genitália do Timóteo, ele não cortou ali a genitália. Ele só cortou o prepúcio. Porque Deus não me colocou aqui para castrar. Aqui só pode ter um leão. Não, irmãos. Deus, Ele quer que eu trabalhe tão bem que você seja ao ponto de ser um pastor melhor do que eu fui. Ao ponto de você ser um pai melhor do que eu nunca sonhei em ser. Ao ponto de você ser um pastor, um mestre, um professor, um apóstolo melhor. Mas tem muita gente que quando alguém abaixa as calças, ele não circuncida, ele corta o concorrente, né? Ele corta, ele arranca ali
a capacidade. Não, irmãos, nós estamos aqui para todos reproduzirem a imagem de Cristo em todo lugar que nós estivermos, independente do lugar que Deus nos enviar. Então, eu amo isso porque aquilo representa o ápice da maturidade. Uma briga em Jerusalém para não fazer. Ele chega e lê o ambiente e fala: se nós não fizermos, essas pessoas não vão receber. Timóteo permite isso, mas e aquela pregação de ontem? Não, filho, ela não perdeu o valor. A gente só precisa hoje ser mais maduro do que essas pessoas. E existe esse lugar. Quando Deus te chamou para esse lugar de maturidade, irmão, você vai entender, vai sofrer, vai ser atacado por alguém que ainda não entendeu, e você tem que ficar bem com isso. Não pode ser uma coisa que vai te angustiar. Terceiro, fortalecimento. Ao passar pela provação, a fé se torna mais forte e resistente, como metal refinado pelo fogo. Então, o propósito do fogo refinador é trazer para você purificação, revelação e agora fortalecimento. A fé torna-se mais forte e resistente, resiliente, capaz de sofrer impacto e tal, mas resistência. Você está resistindo aquilo que está te rondando? Você já verificou lá na minha casa, a gente tinha janela, né, janelas abertas assim, mas a gente cortava pau de cabo de vassoura para reforçar, né, para se alguém quiser mexer, né, não tem como mexer por. Então, não era só fechar a janela por dentro, a gente não podia esquecer de descer o pau para travar a janela por dentro, né? E de fato, você já conferiu as janelas por dentro? Se tem maneira do inimigo rodar para um lado para o outro e invadir sua casa? Pensa nisso. E o quarto e o último ponto que eu quero tratar sobre esse fogo refinador é a transformação. O fogo refinador não é destrutivo, mas sim transformador. No final, o fogo não consegue destruir o ouro, mas revela aquilo que não devia estar dentro. E aí acontece o que? A questão da transformação. Eu estou em pânico de ver que nós precisamos evangelizar os evangélicos. Eu estou em pânico que a igreja que tem todo mundo livre não sabe sobre o plano da salvação. Eu estou em pânico de ver que a igreja não sabe o que é regeneração, justificação, restituição. E por que essas palavras estão na nossa boca? Eu estou em pânico de saber que a gente fala de algumas coisas que a gente nunca teve fome para ir procurar saber o que isso significa. O que é a graça? Por que a graça? Por que a justificação? Remissão no sangue. Cara, são bases fundamentais. A fé, constância, coisas elementares, coisas simples, coisas que são fundamentais. Eu vejo pessoas miraculosamente inteligentes de falar de uma revelação, mas nós estamos sofrendo muito com a Logos. Quem não lê o livro não entende o que Deus está querendo dizer no contexto total. E a gente sempre incentiva aqui na igreja, a gente já leu junto aqui a Bíblia toda, né? Estudamos livros a livro por 4 anos aqui, terminamos de ler a Bíblia junto e estudar texto a texto. O objetivo é você entender o contexto total que Deus está falando. Se você cortar só um pedaço, né? Nós estamos na era do corte, né? A gente também pega um pedaço da Bíblia sem contexto e vai lá e faz uma pregação. De fato, eu também prego, eu coloco um tema para chamar a atenção, mas nunca abandono o texto e o contexto daquilo. Pode ser que o contexto daquela mensagem esteja na Bíblia toda com tantas concordâncias. E hoje, quem não prega uma mensagem que atrai o público, que massageia o ego, não é ouvido, gente. Mas nós não fomos chamados para poder entreter ninguém. Nós somos chamados para promover
isso aqui, ó, transformação. É alguém que fuma, continua fumando. É alguém que se prostitui, está na igreja e continua se prostituindo. Vem nos cultos e até faz coisas. Até faz coisas na igreja, no serviço da igreja. Mas, irmão, que evangelho é esse que não está me transformando? Que não está arrancando a história? Que não está mudando a minha mente? Que não está mudando o meu comportamento? Pelo amor de Jesus, vamos voltar e se arrepender. Porque toda vez que a igreja cometeu esse pecado, veio uma grande catástrofe sobre a igreja. Toda vez que a igreja zombou do sagrado, passou por momentos de muita peleja, que é no caso dos juízes, né? Então, muitos foram batizados nas águas, alguns no Espírito, mas poucos no fogo. O batismo nas águas é para o arrependimento. O batismo no Espírito é para testemunho do Evangelho de Cristo. E o batismo com fogo é para forjar caráter. E eu vou deixar essa palavra hoje para você, essa final. Você precisa ser batizado no fogo, para o seu caráter ser forjado. Batismo com fogo é aquilo que José viveu. Ele foi preparado para aquilo que Deus queria colocar ele. Então, o caráter dele foi formado. E quando Deus pôde confiar, deu uma nação para ele governar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos, Senhor, invocar o seu nome para que esse fogo refinador, esse fogo que refina o ouro, que expõe a escória, que faz as impurezas desaparecerem, que tira as coisas, Senhor, detestáveis, que purifica, que revela, que fortalece e que transforma, possa estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes e daqueles que ouvem através dessa transmissão. Jesus, que os nossos olhos voltem ao Senhor e que essa transformação possa ser, Senhor, completa e total. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que difamava não difame mais. Ou seja, todo contato com a fé tem que redundar em transformação, mudança de comportamento, mudança de conduta. Nós vamos chamar isso de metanoia. Nós precisamos sofrer hoje, nessa manhã, uma metanoia, uma transformação de mente, de intelecto, de comportamento. Pai, somos os teus filhos, nos ajude nisso. Nós não vamos fugir, Senhor, do fogo. Porque o fogo que trata o orgulho, queima a mentira e limpa da fornicação. Limpa, Senhor, porque a palavra foi adúlteros e adúlteras. Quando Deus quer feiticeiros e contra os adúlteros, nós queremos nos divorciar de todo espírito de feitiçaria e todo espírito de adultério, porque nem sempre é envolvimento físico, mas é envolvimento com demônios, Pai, dentro dessas artes mágicas, ou envolvimento com o demônio dentro da imoralidade. Senhor, nos perdoa. Tira, Senhor, essa perversão através desse fogo, até que sejamos completamente tratados e que com a sua palavra o Senhor possa limpar, Senhor, toda a eira, recolhendo ao celeiro dos seus trigos e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Nós oramos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus. Amém.